Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. É o capítulo 5, a partir do 8, eu estou no 9, tá? Porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, e também dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Receber o quê? O poder, riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Amém. Agora volte ao capítulo 4 e o versículo 8. Que diz aí? Vamos lá? E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam de dia nem de noite, dizendo: o quê? E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Ou deixe tomar assento. O livro do Apocalipse não é um livro que trata apenas de juízos e de pontuações proféticas no tempo. O livro do Apocalipse é o livro da redenção e da esperança. E é por meio da redenção e da esperança que João recebe
toda a revelação dos 22 capítulos. Capítulos estes que nos informam sobre 7 cânticos principais. A título de informação, alguns estudiosos dizem que há mais de 7 cânticos. Cânticos de celebrações, cântico de exaltação aos atributos daquele que está sentado sobre o trono. Capítulo 4, versículo 8 a 11, que nós fizemos menção na leitura, nos fala sobre o primeiro cântico, o cântico dos seres viventes e dos anciões. Nós já tratamos aqui também sobre estes seres viventes e sobre estes anciões. Qual é a ocasião deste cântico entoado na eternidade? Este cântico, ele ocorre após o arrebatamento de João. Ele vê a sala que controla todo o universo. E nessa sala ele vê especificamente o trono do Pai. Não somente o trono do Pai, mas a estrutura do seu trono. E ele diz que viu relâmpagos, trovões e muitas vozes. O que João está descrevendo é que existe um que se assenta sobre o trono. Vire para o seu irmão, se você puder, diga assim: é o trono. Olhe para cá. Ou seja, é a grandeza do trono. E se o trono é grande, logo quem se assenta sobre ele é maior ainda. O cântico que João ouve, que ecoa, que retumba na eternidade, está falando que aquele que se assenta sobre o trono, ele é o justo juiz. João está, pela revelação do Cristo, dizendo que antes dos selos se abrirem, antes dos juízos daquele que se assenta sobre o trono acontecerem sobre a terra, primeiro há o reconhecimento da sua grandeza, da sua justiça em seus juízos. É o capítulo 4. Os 7 selos são abertos no capítulo 6, que há um desfecho de ciclos de juízos. 4 cavaleiros, 7 taças e 7 trombetas. O salmista, ele disse, e está registrado, Salmo 89, versículo 14: justiça e juízo são as bases do seu trono.
o cântico desses 4 seres viventes que assistem na sala do trono, o cântico desses 24 anciões, em ênfase declaram não só a grandeza, não só a justiça dos juízos deste grande Deus, mas eles declaram também a sua santidade, que é um dos seus atributos constitutivos. Palavra um pouco difícil, é uma terminologia teológica. É um dos seus atributos essenciais e central da sua natureza eterna. Ou seja, ele é maior do que o tempo, do que o espaço. É por isso que há declaração sobre ele, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Se você entende isso e concorda, jogue a sua mão lá em cima, abra sua boca e diga alguma coisa para ele. Observe que eles dizem, enquanto cantam: Santo, Santo, Santo. Estão declarando de forma impositiva, assertiva, a sua natureza. Em outras palavras, não há nenhuma desmedida nas suas atitudes. Todos os juízos que virão, não resta dúvidas de que são juízos pesados na sua balança de justiça. O Deus que você serve, ele é justo. O Deus que você serve, ele é perfeito. Santidade diz respeito à sua justiça e à sua perfeição. Eles dizem glória, honra e poder, porque ele criou. Ou seja, se ele agirá com juízo, é porque ele criou. E se ele criou, ele tem domínio sobre. Por isso a ele honra, glória e poder. Olha só, é a letra da canção. Pois criou todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Gênesis capítulo 1 trata da criação. E quando você tem um tratado para entender, no princípio criou Deus os céus e a terra, você vai ver que Deus criou a partir do nada, em primeiro plano. Em segundo plano, ele cria a partir daquilo que ele já havia criado do nada. É ele que tem o código da matéria. Se você entende, eu quero que você levante a sua mão, feche os teus olhos por alguns segundos e agradeça pela sua existência. Agradeça por tudo quanto você desfruta daquilo que este Deus criou, te submeteu às medidas, às dimensões da criação, te deu o fôlego de vida, o privilégio de respirar, o privilégio de ter uma identidade, o privilégio de ter uma filiação, o privilégio de ter uma paternidade sobre você. Olhe para cá.
que aprendemos com tudo isso? Em cima e dentro dessas lições, é que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cântico, a nossa servidão a Ele, deve ser centralizados na sua justiça, nos seus juízos e na sua santidade, ou na sua perfeição. Nele está o absoluto da perfeição. O seu louvor, a sua adoração, o seu cântico deve estar baseado nessas verdades. Paulo disse: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O salmista nos convida, dizendo: louvai ao Senhor, adorai ao Senhor. Olha que lindo, na beleza da sua santidade. Ele nos convida dizendo: louvai ao Senhor no firmamento do seu poder. Qual é o firmamento do seu poder? Está sendo revelado pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciões. O louvor, o cântico, tem base no firmamento do seu poder. O salmista diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Se você entende e não for pedir demais, curve a sua cabeça agora e tenha palavras de louvores, palavra de adoração nos seus lábios, produto de um coração que entende, que concebe, que conceitua, que conclui a grandeza de um Deus que criou todas as coisas, e Ele está entronizado entre os querubins, Ele está entronizado entre os serafins, Ele está entronizado entre as miríades de anjos que lhe adoram de dia e de noite. Mas nesta noite, tenha certeza, Ele está entronizado no seu coração. Urabacaia, Serebia, Caia, Dácia. Segundo cântico, e eu encerro. O primeiro cântico é esse, dos 4 seres viventes e dos 24 anciões. Segundo cântico é o Cordeiro digno, ao Cordeiro digno, porque no capítulo 5 já não tem mais um trono apenas, com 24 tronos. Capítulo 5 agora tem outro trono, que é o trono do Filho. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, grife isso. E cantavam um novo cântico, diga assim, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue para Deus compraste
de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes. Está falando de você. Reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É a letra do novo cântico. Olha o que João diz, agora no versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, ao redor dos animais que estão no primeiro cântico, ao redor dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz aqui é inspiração, é entusiasmo, é vontade de cantar, que com grande voz diziam: digno és o Cordeiro que foi morto, de receber, olha aí, poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ações de graças aqui é presente. E ouvi toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono, e, olha aqui, e ao Cordeiro. Não é o endereço agora só para um, é para o segundo. Ao que está sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, glória e poder para todos sempre. Ok. Que ocasião é esta? Após João ser introduzido à sala do trono, capítulo 4, agora há um descortinar diante dos seus olhos. João volta no tempo, cerca de 60, 70 anos. Quem entende, diga amém. João, ele está absorto no Espírito, e ele volta no tempo, e o que ele presencia é a realidade do que aconteceu pós-Calvário, quando Cristo é introduzido nos portais eternos. Salmo 24: levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. É um coro. Aí lá do outro lado há outro coro que pergunta: quem é este Rei da Glória? O primeiro coro responde: é o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. João volta no tempo, e o que se descortina diante dele é como que se fosse um teatro, e ele vê o que está sentado sobre o trono, e esse que está sentado sobre o trono tem um livro nas suas mãos, escrito por dentro e por fora. Não é um livro como nós temos hoje, é o rolo, né? O rolo. Lembra os livros, os pergaminhos, os papiros? E este livro estava selado, 7 selos. É o livro que representa o plano redentivo. E há aparentemente nesse cenário uma crise na eternidade, porque ninguém era digno de abrir o livro. E olha que gritante, irmãos. Não era a dignidade para abrir o livro, mas a dignidade para olhar para o livro. Veja a seriedade disso. E João percebe, porque no mundo do Espírito não há ignorância. E João percebe o que está acontecendo.
não havia dignidade na terra, nos céus. Patriarcas, profetas, ninguém. Mas e Abraão? Abraão. Mas volta lá, pastor Enoque. Ninguém na terra. Nem um serafim, nem um querubim, nem o arcanjo Miguel. Ninguém poderia olhar para o livro. E João começa a chorar. E ele diz que o seu choro, presbítero Eliseu, não foi pouco, viu? Ele diz: e eu chorava muito. O texto não diz, mas a minha cabeça é pensante. João, ele soluça em lágrimas ao ver o que está sentado no trono com o livro selado. E ninguém, nem na terra, do céu, no universo, pode olhar para o livro, tomar o livro e desatar os seus 7 selos. João está entendendo que a história está em bancarrota. João está entendendo que o homem está em condenação. João está entendendo que o inferno está triunfando sobre a história dos humanos. Absorto no espírito, ele conclui. E então ele chora, e chora muito. É a incapacidade humana de sobrepor-se os limites do pecado. Você perdeu de dizer um glória a Deus, porque o Cordeiro venceu. Então, nesse cenário, um dos anciões se dirige a João e traz uma notícia alvissareira. E ele diz: João, não chores mais. João, eis aqui o leão. Ele é cordeiro, mas ele também é leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Eu vou repetir. João, não chores mais, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se você entende a magnitude dessa atitude do leão, vai lá, abra essa boca, estufe esse peito e tenha uma palavra de gratidão. E é aí que inicia o segundo cântico. Irmãos, eu estou trazendo essa palavra para vocês porque o Espírito Santo inquietou meu coração. Isso aqui não é enlatado homilético, isso aqui é estudo da palavra com o Espírito Santo, na tarde desse domingo. Eu sei o que é que Deus quer conosco. O livro do Apocalipse é um tempo, amém? É aí que inicia o segundo cântico. Quando eles, de novo, os 4 animais e os 24 anciões, veio o cordeiro tomar o livro, eles são inspirados a um novo cântico. Esse cântico nunca foi cantado antes. Olha a letra em 1
instância da canção, eu queria descobrir qual é a música. A letra a gente sabe. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro. Diante do, não é o que estava sentado sobre o trono, capítulo 4, ao Cordeiro. Tendo todos eles harpas em suas mãos, também taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Foi novidade na eternidade. Uma nova canção. Eles diziam assim: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue para Deus comprastes de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus, a direção é para quem está no trono, do capítulo 4. Para o nosso Deus os fizestes reis, sacerdotes. E a canção vai para o milênio e para a eternidade. E eles reinarão com eles sobre a terra. Eles estão falando da nossa eterna vitória. Depois de nós estarmos submetidos no cronos dessa velha terra, às vezes sufocados pelas aflições da vida, haverá um dia que nós estaremos livres e nós reinaremos para todo sempre. Oh, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria dizendo: glória a Deus por essa verdade. Ei, deixa eu te dizer, tudo vai passar. Essas lágrimas um dia vai passar, essa aflição um dia vai passar, essa melancolia vai passar, essa enfermidade vai passar, essas decepções, elas irão passar. A velha terra vai passar com as suas aflições. Meu Deus, há um peso da palavra sobre nós hoje aqui. E olha que extraordinário, já em caminho para o final. Ao iniciar-se esse cântico, que é o segundo cântico, ao Cordeiro que é digno, começa pelos 4 animais e os 24 anciões, certo? Agora, entendo, eles começam um novo cântico. Daqui um pouco há uma explosão de rendição e de adoração, não só na sala do governo de Deus, em todas as instâncias da eternidade, mas em todo o universo, em toda a natureza animada e inanimada. 2 grandes corais se unem aos 4 animais e aos 24 anciões. Você leu comigo? Vale a pena ouvir mais uma vez. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, ao redor dos 4 animais e ao redor dos 24 anciões. Dá para entender? O trono está aqui, os 4 animais, os 24 anciões, e esses muitos
seres angelicais estão no quarto círculo. Imagine você a grandeza desse lugar. E João não consegue mensurar, ele não consegue dissertar trazendo números. Então ele vai dizer assim: e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Consegue imaginar? Milhões de milhões, milhares de milhares. Esse é o primeiro grupo, primeiro coral que se insere nessa nova canção. Mas é um segundo. Ouvi toda a criatura. Olha que extraordinário, que está no céu, que está na terra, que está debaixo da terra e que está no ar. E todas as coisas que neles há, dizendo, esse é o segundo coral, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder. E olha o detalhe: para todo sempre. Mais uma vez enfatizam a natureza do que está sentado no trono, para todo sempre, ou seja, ele é eterno. Por isso, ações de graça, honra, poder, glória é para todo sempre. Ou seja, aqui na terra, homens se levantam, mas caem. Governos se levantam, mas caem. Coroas são postas na cabeça de reis, mas coroas caem. Tronos caem. Impérios vão e vêm e vão. Mas esse aqui não, permanece para todo sempre. Ah, meu Deus do céu, levante a sua mão. Vamos concluir? Então todas as categorias de seres angelicais declaram que ele é único. Frente à natureza animada e inanimada, só tem um, ele. Todas as categorias. Alguém diz que além das classificações de seres angelicais que nós conhecemos, existe mais 7 ordens que não foram reveladas aos homens. Todos eles declaram que ele é único. Louvam a ele. Toda criatura do universo, a terra, os peixes do grande Danúbio, os peixes do grande Amazonas, os peixes dos 7 mares, todos eles louvam a ele. Os pássaros nas gaiolas não louvam a você. Aquele louvor sobe e é a ele. O mugido da vaca é louvor a ele. O balido da ovelha é louvor a ele. O barulho das águas, das cachoeiras, dos rios, o barulho das ondas dos mares louvam a ele. O ruído cósmico do universo louva a ele. Os pulsos, os assobios, os zumbidos das colisões cósmicas, dos buracos negros louvam a ele. Tudo é para ele. É por isso que o salmista diz: tudo quanto tem fôlego, louve a ele.
salmista diz. Minha voz é forte, nem precisa de microfone, né? Imagino vocês aí, mas não está muito forte lá não, né? Mais aqui. Olha o que o salmista diz: cantai ao Senhor. Eles estavam cantando um cântico novo. Olha o que o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E olha que sincronia e concordância do louvor no cântico e na adoração. Nesse cenário eu estou encerrando. Depois dos 4 seres viventes, os 24 anciões, depois dos milhões de milhões, milhares de milhares, depois de toda a natureza, animada e inanimada, louvarem, entoarem adoração àquele que é digno, único em todo o universo. Olha só, versículo 14 do capítulo 5. Os 24 anciões. Eu tenho desejo de conhecer esses anciões, e eu vou conhecer um dia. 12 representam as 12 tribos de Israel. 12 representam os 12 discípulos de Israel. Eu vou conhecer um dia. Eu vou conhecê-los. Depois, os 4 animais, os 24 anciões, das miríades e miríades, milhões de milhões, depois de toda a natureza, eles sincronizam, como que fechando o culto. Adoração bem diferente, eu não quero ofender ninguém, mas bem diferente de quem vem à igreja, às vezes fica olhando assim, sabe? Quando eles vê todo esse movimento, essa explosão de adoração, eles diziam nessa revelação: amém. Amém significa assim seja. Nós concordamos, nós concordamos, nós concordamos. É igual quando um diz aqui aleluia, outro lá embaixo diz glória a Deus, o outro lá do outro lado levanta a mão e diz amém, o outro aqui na frente diz glória a Deus. E eles diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Assim é o fechamento desse segundo culto. Fica de pé, ou melhor dito, do primeiro culto. Quem estava esperando aí sobre o primeiro, segundo, terceiro culto já pegou, né? Aí é o primeiro culto. Pastor, qual é a lição disso tudo? Qual é a lição disso tudo, pastor, nesse segundo cântico? O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cântico devem ser cristocêntricos. Se não tiver espaço para o Cristo, dispense a canção. Alguém disse verdade. Se no louvor, se na sua musicalidade não cabe o Cristo, dispense isso. Se na sua mensagem não cabe o Cristo, dispense essa mensagem. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a centralidade, irmão Tiago, da nossa fé, da nossa servidão. Jesus é a centralidade do nosso culto. É por isso que João, o discípulo amado, começa os seus escritos sobre as atitudes de Jesus, as ações de Jesus, o ministério de Jesus. Ele abre dizendo, capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha aí a centralidade da fé. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Feche os teus olhos e só adore. Nada mais agora senão adoração a Ele. Urabacá, machandaraia. Oh meu Deus, já passei do horário. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Aleluia. Segura aí o teclado. Tudo que tem fôlego, louve a Ele. Tudo que tem fôlego, louve a Ele. Tem louvor aí? Olha aí, tem sim, tem, claro que tem. É lógico que tem, é só você expressar, colocar para fora. Sem o teclado, sem nada agora, sem nada agora. Ele quer ouvir os louvores dos seus lábios. Oh, chega, chega, chega de nós acharmos engrenagem para o culto ficar bom, para o culto ficar melhor. O culto é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, o cântico é para Ele. Se tem adorador, tem louvor. Se tem adorador, tem adoração. Se tem adorador, tem culto. Isso aí, igreja, vai desse jeitinho mesmo. Olha aí! Aleluia, aleluia, aleluia. Só vocês.